é a crença. Ele tem uma crença. Aquilo que ele projetou como sendo fundamental para a sua defesa vira a crença e, portanto, vira o campo dele. Então a gente já aprendeu que se a gente muda de crença, a gente muda completamente a nossa estrutura de vida. O lado masculino vai buscar sempre reconhecimento e o lado feminino sempre proteção. Isso é o que o nosso ser oculto está demandando. Ele está demandando reconhecimento e proteção. O problema é que e o que eu quero chegar hoje é em conhecer qual que é a crença do seu ser oculto. O que ele crê? Porque se a gente descobrir o que ele crê, tá fácil da gente mudar isso. Próximo, fazendo favor. Os sentimentos e a inteligência eu vou trabalhar junto aqui porque eles vêm realmente juntos. Na aula passada, no nosso encontro virtual, eu falei uma coisa para vocês que foi muito novo, aparentemente, talvez, para muitos, que é que a gente não se comunica a partir daquilo que a gente sente, a gente não se comunica a partir daquilo que a gente sabe, a gente não se comunica a partir daquilo que a gente quer. Isso parece que é tirar da gente todo o poder. Mas ele fala, você se comunica a partir do que você conhece do outro. Mas isso, agora vocês vão entender a beleza disso. Mas então vamos falar disso aqui, ó. Então os sentimentos, quando a sua verdade é pessoal, você está comunicando a partir daquilo que você sente. E você está comunicando a partir daquilo que você quer. Você não está comunicando a partir do que você sabe. Aparentemente, você conclui que aquilo que você sente e quer é aquilo que você sabe. Mas você não inclui o outro. Tá certo? Então, quando a verdade é circunstancial, você se comunica, você inclui um elemento importante que é incluir o outro. Mas em vez de incluir o outro, porque o outro é o que te espizinha, vocês estão comigo? Uhum. O outro é o que te molesta, você faz uma coisa muito capciosa. Você retira o outro e põe o que no lugar? Lembra de vocês numa discussão, num embate? Você sentiu uma coisa, você sabe daquilo que você sentiu, e você então, portanto, acha que aquilo que você sentiu, porque você sabe a realidade. Tem o outro. Você então, para conhecer, você precisa, para a verdade ser circunstancial, porque seja inteligente, mas sabe que com a verdade pessoal, você não vai alcançar a sua vitória. Para ser circunstancial, você tinha que incluir o outro. Mas o outro, se você incluir o outro, você se sente fragilizado. Porque você tem que incluir também do outro o quê? O que ele sente e sabe. Mas você não quer fazer isso. Então o que a gente faz? Impõe a verdade. Antes de impor... Não. Você projeta nele o que... Não, você tá tendo que incluir. Então você retira ele de cena e inclui o quê? A crença? Não, inclui a circunstância. Vista apenas a partir de você. E as circunstâncias, você normalmente se vitimizou. Você está sendo o que está sofrendo na situação. Então você tem um tipo de raciocínio que é: ei, bom dia. Um tipo de raciocínio, olhem só, que você vai nas circunstâncias e busca todos os elementos da circunstância que justificam os seus sentimentos. E parece que você está incluindo o outro. Você só está incluindo provas do crime. Então, se na cena do crime você não encontrou prova nenhuma, você está atrás de alguma prova, você está atrás de um fio de cabelo. Mas não aparece fio de cabelo nenhum. E tem lá um careca, você manda prender o careca. Entendeu? Esse é o tipo de intriga. Prenda um careca. Eu não encontrei prova. Não encontrei careca. E mulher é mestre. O lado feminino nosso faz isso assim com uma maestria. E se o homem usa o lado feminino demais, ele também faz isso. Então, esse tipo de manobra é o que nós fazemos para parecer que a gente está incluindo o outro. Então, quando o sentimento...
Então vamos entrar nisso aqui. Então a inteligência tem que ser usada justamente para dizer, você não fez exatamente o que você tinha que fazer. Você tem que incluir o outro mesmo, com o desconforto da verdade do outro. E ainda assim isso não é suficiente, você ainda tem que partir para uma verdade universal que é ir atrás dos seus valores. Pode passar. Então o que nós temos aqui? Os sentimentos, isso vocês podem anotar, eles são sempre resultado dos filtros do nosso subconsciente. Sempre. Por mais que doa na sua barriga, fala, mas eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo isso. Eles são, é verdade, você somatizou, você está sentindo aquilo, mas aquilo entrou em você na medida em que você filtra a realidade, como eu estou falando. Realidade pessoal e circunstancial. Vocês estão comigo? Sim. Então, os sentimentos, se seus filtros são limpos, você é capaz de acessar esses sentimentos o mais próximos possível da realidade que você quer alcançar. Então você pode estar sentindo raiva da pessoa, você pode estar sentindo indignação com a pessoa, mas você ainda abre um espaço dentro de você para conferir, através da compaixão, o direito do outro também se expressar. Então, sentimento, isso quando os filtros estão bem limpos. A maioria das vezes nossos filtros não estão limpos. Então, os sentimentos são sempre muito eles são uma visão esfumaçada da realidade. E a inteligência deverá sempre ser aplicada para avaliar o seguinte: sentimentos versus valores versus sua ação. Então, será que a minha ação, ela condiz com os meus valores? Vocês entendem o papel da inteligência? Isso a gente chama de inteligência aplicada, é diferente da inteligência intelectual. A inteligência intelectual é aquela que tem uma linha de argumentação para provar que você está certo. A inteligência aplicada é aquela que pega os seus sentimentos, põe ele nas circunstâncias e confronta eles com os seus valores e vê que ação que eu vou tomar. Passa um, deixa eu ver. Era isso. Tá claro aquilo? Gostaria de se a verdade circunstancial, se você incluir a circunstância na verdade circunstancial, é você fazer essa malícia desse jogo que você falou, por que não chama verdade do outro, por exemplo? Não, porque não é só o outro. A circunstância também está lá, né? Não é só o outro. Por isso que... Não, primeiro que o Yogi Bhajan deu esse nome. E eu acho esse nome bom porque, inclusive, o seu conflito pode ser da inexistência do outro. E ainda assim existe uma circunstância. Entendeu? Não tem que ter o outro exatamente na forma de uma pessoa. Agora tá tranquilo, Santito, eu posso assumir. Obrigada. Entendeu? Então a gente chama circunstancial porque inclui todos os elementos que estão envolvidos nessa circunstância. Então, agora, o que eu quero fazer com vocês é investigar. Deixa eu ver o que vem. Então, nós vamos fechar isso aqui e nós vamos investigar. Todo mundo tem uma folha de papel? Eu tenho uma aqui, eu vou dando para quem tivesse. Vocês têm material de vocês? Quem não tem material, eu vi eu tenho lá. Quem precisa de um papel? Precisa ser grande assim? Não pode ser, pode ser o seu cabelo. Todo mundo já tem? Alguém precisa de papel? Eu tenho caneta, quem precisa. Não preciso disso, isso é para vocês. Deixa aí do lado, nós vamos fazer uma meditação. Nós vamos fazer... Vocês lembram que no nosso encontro último eu disse para vocês que a gente ia usar uma meditação para quebrar a máscara, que é o do Vaheguru. E nós vamos usá-la agora. E depois dessa meditação eu vou convidar vocês, aí vocês vão fazer um trabalho guiado para esse exercício. Tá bem? Então, vamos sentar com a coluna bem ereta. Fecha os olhos. Fecha os olhos e começa apenas a contemplar o seu peso sobre o chão, a maneira que você está respirando.
Como se você tomasse conhecimento da sua própria existência física. E dessa maneira, como se você sentisse o peso da sua mão sobre o seu corpo, fica da maneira mais confortável possível, não existe um modo para você ficar em particular. E você sente o peso da gravidade do seu corpo sobre o chão. E na medida que você vai identificando você nesse espaço, identifica o espaço em você. Essa é uma técnica do Satam Prasaya. Vai incluindo todas as sensações do espaço, a luminosidade, o som, a cor dessa luminosidade. Os espaços concretos, os interstícios vazios. E quando você respirar nesse espaço, o espaço respira com você. Dessa maneira, não existe muita separação entre você e tudo à sua volta. E agora vai um pouquinho mais profundo e sai do espaço, carregando com você o espaço e vai para o infinito. E na medida que você se abre para o infinito, tudo deixa de ter necessariamente uma forma. E você ganha apenas amplitude do espaço. Vocês vão escutar um mantra uma vez, depois, a partir desse estado atual.
Permaneça nesse estado meditativo. E nesse estado, se olha e veja quem é você na mais profunda realidade, quem é o seu ser real, quem você gostaria de ser e como você gostaria de expressar. Veja você se expressando sem nenhum tipo de máscara ou de defesa. Esse é o seu ser real. E ele tem talentos e qualidades. Inspire, expire, abre os seus olhos, pega a sua folha e você não vai não é um discurso, você vai usar ou uma palavra, ou no máximo uma frase, ou um desenho para descrever quem é o seu ser real. Motorzinho, vem, nós vamos ter que incorporar um motorzinho. Se você fizer um desenho, você tem que ser capaz de explicar o seu desenho para você mesmo. Ok? Não é uma coisa para vocês pensarem, é uma expressão imediata de vocês. Feche seus olhos e volta para o seu estado meditativo. Volta para aquele campo onde você e tudo se tornam muito confortáveis um com o outro. Você teve uma ideia de quem você é no seu ser real. E agora eu quero que vocês vejam quais são as qualidades que você queria seu ser real expressasse na vida. Como é que você quer ser visto pelo outro? Abra os seus olhos, por favor. Escrevam a sua identidade, sua persona, como é que ela é vista, como é que você quer que ela seja vista. Quando concluir, volte para o seu estado meditativo. Feche os seus olhos então. Tem gente desenhando. Todos concluíram? Você concluiu?
Por gentileza, conclui. Você concluiu? Vamos concluir. Ok, fecha os seus olhos. E agora, com muita honestidade, identifique o seu ser oculto, aquele que você representa socialmente. O que o seu ser oculto quer? Fique de olhos fechados, por favor. Não se apresse um pouquinho, espere um pouquinho. Identifique o seu ser oculto. E veja o que ele busca, o que ele quer. Por favor, pode escrever. Se você concluiu, volte para sua pose erguida, feche os seus olhos e vai para o seu espaço meditativo. Excelente. Faz contato novamente com o seu ser oculto, aquele bastante conhecido e reconhecido socialmente. E você agora vai fazer uma pergunta para si, muito importante ser descoberto. Qual é a crença do seu ser oculto? O que ele acredita que o faz querer o que ele quer? Na hora que você puder, escreva. E ao concluir, você volte para o seu estado meditativo. E feche os seus olhos, se você concluiu. E traz uma última vez para o seu panorama mental o seu ser real e o seu ser oculto. E deixe que eles fiquem claros para você. Você não tem que fazer nada, nenhuma interferência, apenas reconheça. Não se sinta ridículo, não se sinta amedrontado, nenhum tipo de julgamento. Apenas reconheça. Inspire. Inspire. Levante os braços lá no alto, estica tudo. Estica para você sair desse estado meditativo e mexe os braços de cima até o lateral, aqui ó, só para ampliar de novo o seu campo de vigília. Excelente, muito bom, relaxa os braços. E agora, por favor, vamos para os nossos grupos de trabalho. Nós temos que, você que pode se juntar ao grupo que você quiser, beleza?
talvez a gente... Quem é do grupo ali, daquele fundo ali? Você quer que faça os mesmos? Sempre os grupos do segundo encontro, o mesmo grupo. Vocês lembram? Vocês lembram? Tem tantos grupos, né? Ok, então vamos dividir em um grupo aqui, um grupo no fundo e um grupo aqui. As fases, não é tão fundamental. Um grupo fica aqui perto da Puranjoto, um grupo fica ali no fundinho e esse grupo fica aqui. Só pra gente não ter 4 grupos, tá? Porque vamos fazer 3 grupos, um aqui e outro lá. E um dos exercícios mais espetaculares que a gente pode fazer agora é revelar a nossa investigação no grupo. Isso é muito importante, porque essa é uma maneira da gente fazer a primeira capina quando a gente revela o nosso ser oculto. Peraí, esse grupo não ficou grandão demais, né? Esse grupo está 6, vocês estão com 5. Aqui tem 3, 6, 9. Vão passar. Passem para lá, acho que fica melhor. Tudo bem, nós já desfizemos esse negócio. Eu já ia para lá. Eu bem ofereci seus grupos antigos. Tudo bem, tudo tranquilo, gente. Não, gente, não vamos ficar com muita dúvida, não. Tá bom assim. É bom que vocês vão ter uma nova experiência. Maravilha. Excelente. Então, o que eu quero que vocês façam vocês podem se juntar mais, né? Esse grupo já está até bem juntinho, vocês fechar o círculo, Sanguita. E cada um de vocês vai revelar um pouquinho o que vocês descobriram. Mas lembra que o foco nosso é poder ir no que é a crença do nosso ser oculto. E a crença do nosso ser oculto pode ser coisas banais, você não precisa ter uma explicação muito psicológica, não. Que o seu analista ia dizer, bravo! Sabe? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que postergo, que tenho preguiça, a crença do meu ser oculto pode ser simplesmente assim, porque se eu trabalhar muito eu vou ficar cansada e não vou conseguir ficar bem para a próxima coisa. Entendeu? A crença é sempre uma coisa que justifica o seu ser oculto atuar. Pode ser isso, que é uma coisa muito banal, pode ser um outro elemento, muito mais essencial. É com vocês, eu vou com um mantra só para vocês ficarem tranquilos aí e começar a caixa. Todos 3. Eu quero que vocês comecem assim, meu ser real é esse, meu ser oculto é esse, tá? KKKK, e a criança... Vocês poderiam ir? Talvez o tempo mais fácil. E a minha criança de que eu posso ter que eu posso ter ao ser real, aberta, eu quero ser não, real eu quero ser aberta, eu quero ser visto. Como eu quero ser visto no mesmo lugar. Meu ser oculto é a transformação.
deve ser um momento que eu preciso entender as coisas. Eu não quero ser isso. Seguro isso, a cara da gente, Ser real, eu não quero ser caos. Uau, e a crença dele é quanto mais dura, rígida, mais crédito, mais poder que ele eu acredito que eu fiz exercício meio viajando, completamente desconectado. Eu fui na condução do ser real. Quando o ser real eu não entendi o ser A gente viver com base no ser oculto é muito... a gente perde muito tempo, porque a via do ser real, ela nos leva muito mais rapidamente àquilo que a gente está buscando. Assim, o ser real é uma via muito mais direta àquilo que a gente está querendo, é óbvio. Só que na psique da gente, obviedade não tem relevância. O que tem relevância, muita relevância, é o que vocês... a gente tem duas vias para descobrir como romper essa estrutura. Ou a gente ir atrás de romper a máscara, que exige muita disciplina e tempo, ou ir atrás de assumir a sombra, que é muito divertido. Então vamos ir pelo lado divertido. Eu vou falar um pouquinho de como que a gente rompe a máscara. A ruptura da máscara se dá num exercício, vou falar brevemente dela porque ajuda vocês a entrarem no exercício da sombra. São 3 coisas que a gente faz para romper a máscara. Vocês entendem que a gente não pode ser identificado. Agora que vocês têm clareza do ser oculto de vocês, se vocês se declarassem socialmente assim, seria horrível. É uma coisa muito incrível, porque é o que você usa para se comunicar socialmente, mas você não tem coragem de apresentá-lo ao mundo, porque ele é essencialmente horrível. Então, a gente usa uma máscara, por isso que a gente precisa da máscara. A máscara é aquilo que, como nós levamos o nosso ser oculto para o mundo. E para a gente quebrar essa máscara, vocês entendem isso agora? Então, não só a gente ergue uma identidade fictícia e ela passa a ser a gente, mas a gente sabe dentro de nós que a gente não pode assumi-la. Mas ela é um recurso que a gente tem para nós nos protegermos. Então essa é a intrincada via do ser oculto. Vocês estão comigo? Então a escolha da máscara, a gente usa vários tipos de máscara, vem sempre com uma justificativa. E a nossa justificativa de por que nós estamos usando e vendo o mundo através dos olhos do ser oculto é sempre dada pelo nosso intelecto. A gente tem uma linha de argumentação que faz a gente acreditar que é desse jeito. Tá certo? Então tem 3 elementos que a gente usa para romper a máscara. Primeiro, e é o mais difícil, embora aparentemente mais simples, é unir o conhecido com o desconhecido. É o primeiro recurso. Voltando a um exemplo prático de um embate entre você e uma outra pessoa, em que eu comecei a dar esse exemplo. Você chega até as circunstâncias, mas não inclui nas circunstâncias aquela outra pessoa. Por quê? Porque aquela outra pessoa é para você o desconhecido total. Então, você só tem condição de começar a romper a sua máscara quando você aceita aquilo que é inédito e pode te desconcertar. Nesse caso, é juntar o desconhecido, que é você, e o que mais que você conhece? As circunstâncias, segundo a sua ótica, mais o outro, que é totalmente desconhecido para você.
E quando você se une o conhecido com o desconhecido, o outro vai trazer com ele alguma coisa que é muito desconhecida para você, que é o quê? Mas é conhecido dele, que é o quê? A circunstância dele, a realidade dele. Então são duas coisas que com a máscara a gente evita, é de ver a verdade, a circunstância do outro. Então, primeiro passo para romper a máscara é unir o conhecido com o desconhecido. E o Yoghi-Bhajan tem uma frase que eu acho assim canônica para essa relação. Ele diz assim: você nunca vai conhecer o desconhecido. Pois é. Como é que você Ponto e vírgula. Você nunca vai conhecer o desconhecido. A única coisa que você tem condição de conhecer é a sua relação com o desconhecido. Que normalmente é um horror. Pois é, por isso que a gente, tá brigando. por isso que vocês estão sendo convidados a rever isso tudo, né? Esse coaching é para isso, é para você. Então, como é que pode ser a sua nova relação com o desconhecido? Ok, eu quero incorporar o desconhecido. Essa é a maneira que você vai se relacionar com o desconhecido. Fala, Sabina. Para mim isso é muito etéreo, porque como é que você incorpora o outro, que é o outro que você conhece você, é a sua circunstância. Do outro você não sabe nada. Nada. E como é que você incorpora esse nada? Entende? Na sua comunicação. Não é na sua comunicação ainda. É na sua realidade. Mas como um campo de acolher no campo de interferência. Nós vamos fazer vários exercícios para isso, práticos, com casos clínicos de vocês. Por enquanto, só aceita que, por exemplo, uma função logarítmica ela é formada por uma série de elementos. Por mais que você não queira. Se você quiser fazer uma função aritmética, vai ser um outro elemento. A gente só tem que admitir, nesse momento, o seguinte pressuposto. Para romper a máscara, a gente precisa unir o desconhecido, o conhecido com o desconhecido. E nós nunca vamos conhecer o desconhecido. Nós só vamos ser capazes de ter alguma interferência na relação que eu quero estabelecer com o desconhecido. Então eu posso ter, já te passo a palavra, eu posso ter dois tipos de relação com o desconhecido, que é negá-lo ou uma tentativa de me unir a ele, tá certo? Fala. Normalmente a gente acha que sabe do desconhecido. Claro. A gente olha a pessoa, não, você é assim, assado, eu sei disso e joga em cima disso, né? Isso, exatamente, é isso que eu falei antes. Então, quando você está na sua via do ser oculto, você cria uma zona de especulação sobre a outra pessoa. E você cria, só um minutinho, e você cria uma linha de argumento que te faz ficar convencido de que você conhece aquela outra pessoa. E você fez isso com base naquilo que você sente. Mas como nós dissemos que a comunicação, que nós estamos chegando é na comunicação, que a comunicação da consciência, ela nunca se dá a partir daquilo que você sente, nem do que você sabe, nem do que você quer, se você não incorporar o outro. O que nós estamos fazendo aqui agora é incorporando o desconhecido. Porque ele vai nos trazer um mundo que a gente não conhece, que é a visão dele sobre uma realidade que nós dois estamos olhando. Vocês lembram no início desse coaching, quando a gente mostrou um pedaço da realidade e era uma pessoa dizendo isso é o 6, isso é o 9, e elas estão olhando de perspectivas diferentes? Nós estamos agora incorporando aquele elemento. Mas eu sei o tanto que isso é acalorado, porque vocês estão acostumados a ficar nessa leitura, que é não incorporar o desconhecido. Nossa, tem uma sensação aqui, falei com um grupo assim, de que muito fácil a gente fazer aqui, porque é tão parecido com a gente, né? O que ela falou, o desconhecido e o conhecido também. Então, assim, a sensação que eu tenho é que o desconhecido do outro é tudo mesmo. Assim, se eu for lá, é o mesmo do meu real. Provavelmente, mas acontece assim, não assim, né, tão fácil assim, mas assim, por exemplo, tudo que o real de cada um foi, também é o meu real. Só que a vida, por isso que eu queria que a gente não fosse na veia ou na linha filosófica. Porque nós vamos concluir que nós nem precisamos sair do lugar, porque quando a gente for lá é tudo a mesma coisa. Eu não quero isso, porque isso simplesmente é um tipo de uma intriga para a gente não fazer o exercício de ir lá. E vocês precisam ir lá. Então, esse é o trabalho nosso. Tá certo? Voltando ao exemplo, né? Da
da briga, da discórdia. Certo. Sei lá, é impossível, o cara tá fechado. O outro tá ali, nem chega aqui não. Né? Tá certo. Nós vamos usar técnica pra gente poder pegar. Nós vamos pegar casos cabeludos. Já. Pra gente poder ver como é que a gente faz isso. Então, falei só o primeiro. O primeiro é dessa fórmula para romper a máscara, é você unir o conhecido com o desconhecido. Isso não é só um exercício para viver. Isso também é uma disciplina para morrer. Se você não fizer isso em vida, na hora de morrer, você vai morrer muito mal, porque você vai ter medo de unir o conhecido com o desconhecido. Tá certo? Então, isso que nós estamos fazendo é um treinamento para morrer. Assim, maravilha. Então, porque essa briga, essa disputa, você vai ter na hora de morrer também. E aí, se você não aprendeu a unir essas duas coisas, você está correndo um grande risco de ser uma alma penada. Perambulando por aqui, sabe? Ok. Vou morrer muito deselegante, né? Pois é, morrer, um dia a gente vai conversar sobre a morte, mas o segundo elemento é não falar a partir dos seus sentimentos. Isso é muito importante. Nos anos 80 foi erguido um conjunto na psicologia, uma torre na psicologia que edificava um comportamento. Cadê os psicólogos daqui? Quantos são os psicólogos? Vocês todos viveram isso. Isso foi o marco dos anos 80. Você precisa falar a partir dos seus sentimentos. Porque nós éramos socialmente tão impedidos e negados. Então a sociedade vitoriana retirou de nós o direito de existir do ponto de vista emocional. Nós tínhamos que ser aqueles seres da realeza, absolutamente. Eu não sinto nada, eu não tenho nada, nada me toca, sabe? A rainha Elizabeth. Nossa. Então era uma coisa muito difícil a gente expressar os nossos sentimentos. Não era uma coisa aceitável socialmente. Então os anos 80 vieram para rasgar esse negócio. E aí a verdade virou se expressar a partir dos seus sentimentos. Então você tinha várias técnicas de catarse, de quebrar garrafa no meio da rua, Uma vez eu estava na Alemanha, em 87, sendo dirigida por uma professora da Freie Universität Berlin, e ela no carro comigo, e ela estava com uma colega, e elas duas começaram a brigar, e eu atrás. Eu era muito nova, não estava nem entendendo muito aquilo. Aí, de repente, ela parou o carro no meio do Tiergarten, que é um parque em Berlim, desceu do carro, abriu a porta-mala, pegou umas caixas de garrafa Volvic, que é umas garrafas de vidro que a gente usa comprar na Alemanha, e foi naqueles galões grandes de quebrar garrafa e pá, pá. Aí eu falei, o que está acontecendo? Parecia que não era hora dela jogar a garrafa fora, então que eu estava numa briga. Ela entrou e falou, agora eu estou me sentindo muito melhor, a gente pode ir. Entende? É dar vazão para o sentimento. Era a marca dos anos 80. Hoje isso está sendo revisitado na psicologia. Graças a Deus. Está sendo revisitado. A história... Porque quando você fala a partir dos seus sentimentos, você reforça a clausura na sua verdade pessoal. Então, falar a partir dos sentimentos só reforça o seu ponto de vista muito pessoal. Reforça a clausura do seu posicionamento pessoal. Da sua verdade pessoal. E não é passando por aí. Não, você tem que ter a verdade pessoal, a circunstancial e a universal. A psicologia não chegou na verdade universal, mas ela já está na verdade circunstancial, que ainda é pobre. Mas estou chegando lá, talvez daqui mais uns 500 anos ela fica espectral, mas ela não é. Nem falo nada da odontologia, pior é uma coisa horrível. Vocês estão comigo? Então, sim. Então, a segunda coisa é não falar a partir dos sentimentos. Você também? Perguntei se a orientação psicóloga fala a partir dos seus sentimentos e o outro também fala. Pronto, aí e aí a realidade também fala. Terapia de família é isso, é um cocô. Mas isso não é buscar especial todos os princípios. Não, isso não resolve absolutamente nada. Você só exacerba
a visão pessoal de uma realidade. E nenhum está querendo entender que a visão do outro sobre a realidade pode ser, talvez, própria, apropriada. Tá certo? É um desastre a conversa a partir de sentimentos. Você não nega esse sentimento. Nós vamos ter caso clínico, nós não vamos negar sentimento. A gente só não fala a partir dele. Se você chega numa situação de conflito e vira assim, eu estou me sentindo muito abusada aqui. Então, você justifica todo e qualquer tipo de argumento a partir da posição da vítima. Você vai sempre se auto-justificar. Então, não é por aí. Nós vamos ter caso clínico. Porta dos Fundos, terapia de casal. Como é imprescindível para ilustrar isso, gente. Terapia de casal. Não, Porta dos Fundos. É assim. Ok, então, nós não falamos a partir dos sentimentos. A nossa fala, ela não nega os sentimentos, mas ela vai ser uma fala que vai expressar o nosso interesse em incorporar o desconhecido. Tá certo? Cada vez a gente vai entender. E nós vamos incluir para isso 3 verdades. Que nós já falamos. A verdade pessoal, a circunstancial e a verdade infinita, que são os nossos valores. Esse é o terceiro aspecto. É o terceiro aspecto. As 3 verdades. As máscaras que a gente usa, elas só são usadas porque nós temos aquilo que vocês copiaram, são as 3 verdades. Aquilo que vocês identificaram, que eu pedi que vocês identificassem o que o seu ser oculto quer. Né? Vocês identificaram o que ele quer, tá certo? E aí eu perguntei para vocês quais são as crenças do ser oculto. Cada um de vocês descobriu a crença do ser oculto. Essa crença do ser oculto é algo que foi colocado, que virou a nossa programação subconsciente nos nossos anos formativos. É um negócio muito antigo. Não é uma coisa de agora. É muito antiga. Compreendem isso? Então, quando nós vimos as nossas aulas do segundo encontro, que a gente viu lá os anos formativos, são os anos em que a gente era muito vulnerável. Nós éramos crianças. E emocionalmente muito disponíveis. Toda a programação do subconsciente acontece com apelo emocional intenso. Então, imagine uma criança disponível e vulnerável. A programação fica extremamente bem guardada se ela carregar um sentimento de medo. Tudo aquilo que amedronta aquela criança é seguro de que ela vai criar uma programação para ela se proteger. Porque aquilo causou medo. Então, isso que vocês estão descobrindo, a crença do seu ser oculto, ela é resultado desse período, onde vocês foram programados para reagir e se defender. Essa crença, se a gente desprograma ela, se a gente muda ela, a gente tem grande chance de desprogramar esse subconsciente. Então, o subconsciente vai ser sempre reprogramado com base em emoção. Então hoje, se vocês quiserem reprogramar, sair desse padrão e criar um novo padrão, vocês não conseguirão fazer isso racionalmente. Vocês estão comigo? Não adianta a razão. O subconsciente não funciona com base na razão. E nós queremos reprogramar o nosso subconsciente. E é por isso que esses programas como o nosso aqui, ele tem que oferecer a você segurança e conforto. Porque são elementos bons para a gente se sentir seguro e explorar uma nova programação do nosso subconsciente. Então, o que a gente precisa muito é rever as nossas crenças de bebê. Que é essa programação subconsciente. Porque senão nós vamos morrer respondendo às nossas crenças de bebê. Então agora, essa é a via mais difícil de romper a máscara através de incorporar esses 3 elementos. É uma via difícil, porque mesmo você acabou de dizer, na hora do calor da discussão, é muito difícil você se lembrar dessas coisas. Então tem uma via mais fácil
bem mais fácil, bem mais divertida. E eu quero que nós vamos fazê-la de modo gráfico. Na folha de vocês, anota para mim qual seria a qualidade prêmio do seu ser real. Qual o talento ou a qualidade mais importante do seu ser real. Se vocês conseguirem identificar uma palavra, melhor. Se não, 2 ou no máximo 3. Vai aí no seu ser real, vê o que você escreveu sobre você e grifa ou ressalta, por favor, uma qualidade espetacular do seu ser real. E nós queremos ouvir. Qual que é? Quem já quer compartilhar? Comprometida. Fala alto para todo mundo ouvir. Comprometida. Então, a qualidade dela é o compromisso. Dedicação. Dedicação. Tranquilidade. Justa. Tranquilidade. Autêntico. Serena. Ok. Realizado. Realizada e serena. Calma. Calma. Amor. Empatia. Empatia, sim. Empatia. Íntegro. Íntegro. Translúcido, sem julgamento. Translúcido, muito bonito. Muito bonito. Translúcido, sem julgamento. Adorei isso, muito bonito. Livre e criativo. Livre e criativa. Participativo, compromissado. Ok. Vamos escolher o compromisso? Tá. Né? Porque o compromisso implica em você participar. Desculpa. O compromisso implica em você participar. Tá. Né? Em você se integrar. O que mais? Confiante. Confiante. Espiritual. Hã? Confiante e espiritual. Espiritual. Objetivo. Leve. Verdadeira. Leve. Leve. E você? Meu, eu não sei qual a qualidade. Nós vamos ter que te ajudar agora. Você olhou o seu ser real? Então, é radiância. Pelo que ela falou, é radiância. Deixa eu ver se ela chega lá. Então, se você foi um ponto de luz, não tem radiação. Pronto. É radiância. Radiância. Radiância é uma qualidade especial muito importante. Radiância. E vocês anotaram isso? Então o ideal é que vocês agora ponham essa palavra aqui, sabe, sozinha em um pedacinho branco e deixem um espaço em frente a ela que você vai colocar uma outra. Então escreve lá o que é essa qualidade mestra aí do seu ser real.